Uma pergunta bastante interessante de uma pessoa que acompanha os meus posts no Facebook. Achei interessante fazer a resposta através do vídeo, porque eu acho que vai ajudar muita gente nessa percepção, a começar por mim mesmo. Tenho certeza que essa resposta não é completa, não é perfeita, mas sinto que pode ajudar bastante. A pergunta dela é a seguinte: como nos afastarmos dos nossos fantasmas sem nos alienarmos do nosso ser? Duas maneiras de ouvir essa pergunta. Para quem gosta de multiplicidade semântica como eu escuto de duas formas. Como nos afastarmos dos nossos fantasmas sem nos alienarmos do nosso ser? Por nosso ser, então, querendo se dizer jeito de ser. O jeito de ser é o jeito do nosso ego, físico, mente, emoções. Em geral, o nosso ego, físico, mente e emoções, nesse estado de praga biológica em que a humanidade ainda está, esse ego é um ego voltado todo para a guerra, né? Eu já falei inúmeras vezes nos vídeos que em estado de praga biológica, qualquer espécime da espécie que está em estado de praga biológica, ele é dotado de um impulso de autodestruição, de um impulso de destruição do semelhante e destruição também do meio ambiente, porque a natureza quer que morra um maior número de espécies para ficar aquele número que ela, a natureza, entende como saudável para aquela espécie, naquele local, naquela região, né, onde aqueles seres estejam vivendo. Esse jeito de ser com o qual a gente se identifica equivocadamente, vou falar um pouquinho disso depois, é composto mesmo desse jeitão de estado de praga biológica. A gente está competitivo, a gente está autodestrutivo, a gente está com o impulso de destruir o semelhante, o meio ambiente, a gente está virado na guerra, com o espírito bélico. A gente tem todo um aparato comportamental, jeito de ser. Esse jeito de ser, ele é acompanhado pelos fantasmas, ou seja, nossas sombras, as consequências dos nossos medos. O ego em estado de praga biológica, ele é por excelência medroso, porque ele não ouviu a sabedoria, ele não ouviu a intuição, ele não tem uma percepção de algo que fala silenciosamente dentro dele, salvo em alguns momentos de inspiração, sem querer, meio sem querer. Na maior parte do tempo o ego está agindo em função do medo. Ou seja, o mestre deste ego em estado de praga biológica é o medo, e o medo é o pior conselheiro que existe, a gente sabe disso. Como eu vou me afastar dos meus fantasmas sem me alienar desse jeito de ser, deste jeito de ser? Não tem como. Se eu permaneço em estado de medo e vou agindo pelo medo, eu não silencio, eu não escuto a minha sabedoria, eu vou ficar o tempo todo bélico, eu vou ficar equivocado o tempo todo, eu vou ficar o tempo todo inseguro, competitivo, me sentindo ameaçado e ameaçando também, né? E isso é a fábrica de fantasmas. Então a resposta a essa pergunta, na primeira possibilidade de significado para o nosso ser, que é o jeito de ser, como nos afastarmos dos nossos fantasmas sem nos alienarmos do nosso ser, nosso jeito de ser, então é assim, não tem como. A não ser que, por exemplo, você tenha um estado de suspensão existencial, que é o que a maioria das pessoas fazem equivocadamente e destrutivamente, que é lançar mão de um anestésico, por exemplo, álcool, algumas drogas, ou usar determinados comportamentos como anestésicos para fugir de si mesmo, para fugir dessa dor. Mas mesmo assim não há um afastamento dos fantasmas, eles continuam lá. Eu só, nesse estado anestesiado, eu perco o contato com eles, mas eles estão atuando ali. Quando, por exemplo, eu fico embriagado, se eu escolho o álcool como entorpecente, como anestésico, né, o álcool continua atuando sobre mim. Eu fico em estado alterado de percepção. Mas os fantasmas continuam ali. Então a resposta é não tem como, nessa primeira hipótese, não é? De como nos afastarmos dos nossos fantasmas sem nos alienarmos do nosso ser. Agora, a segunda interpretação, que eu entendo que seja a mais interessante, é
como nos afastarmos dos nossos fantasmas sem nos alienarmos do nosso ser. Ser, verbo, ser, energia que habita o corpo, para muita gente, alma, espírito, o que quer dizer? Em biologia mesmo, entendo isso como vida também, né? A energia que habita todos os corpos que estão vivos, isto é um componente do complexo que a gente chama de vida, bio, ok? A energia, a gente chama de energia, porque não tem outra palavra para explicar isso aí. Como é que a gente vai se afastar dos fantasmas sem se alienar do nosso ser? Aí a resposta é bem simples, parece aquela resposta assim de o remédio da vovó. Sabe aquele remédio da vovó que o pessoal traz? Olha, toma esse remédio, isso aqui cura tudo. Cura tudo, qualquer problema que você tiver, toma esse remedinho que cura tudo. E a pessoa, muitas vezes por autossugestão, tomava o remédio e ficava melhor. Aquele efeito placebo, né? Então isso que eu vou dizer agora parece o remédio da vovó, só que não é efeito placebo não, é cura de verdade, é cura para praticamente tudo, que é a meditação, que nada mais é do que a reintegração em relação ao meu estado, vamos dizer assim, default de fábrica, ao meu estado natural, a minha excelência biológica, a minha excelência no modo de existir, que é o ego silencioso, não é o ego medroso não, é um ego que sabe ficar quietinho, está disciplinado ali. A meditação, a prática da meditação traz essa condição. O ego, com o tempo, ele percebe, não, é melhor eu não ficar pilotando esse avião, porque eu não sei como é que é, eu faço muita bobagem, no mínimo eu chego lá no meu destino, mas a que preço? Muito estressado. Então eu vou ficar pianinho, vou ficar calminho aqui, sossegado, deixa o ser pilotar, que é a energia que habita o corpo. A gente não tem um contato intelectual com o ser, a gente tem uma intuição, é uma percepção, é uma porta que se abre de percepção, que quando acontece dessa porta se abrir, a gente sabe, a gente não sabe como que a gente ficou sabendo, não está escrito em livro nenhum, mas a gente sabe o que é para fazer, a gente sabe o que é para não fazer, a gente sabe o que precisa ser feito para permanecermos em estado de saúde. Nesse caso, os fantasmas já foram embora. Então, como nos afastarmos dos nossos fantasmas sem nos alienarmos do nosso ser? Se eu não estou alienado do meu ser, se eu estou integrado ao meu ser, quer dizer, se o meu ser está integrado na posição saudável, ou seja, não é o ego que está mandando, o ego está lá, ele é passivo, ele simplesmente segue a intuição, ele é um executivo, ele é uma ferramenta, não é? Então, a isso dou o nome de integração. O ego está integrado na forma saudável. Então eu tenho o que? A percepção, eu tenho a intuição e ela fala para o ego, não fala com palavras. É um impulso. Parece instinto, mas nem instinto é. É uma indicação. É uma indicação apenas, que o ego, ele decodifica isso não de uma forma intelectual. Não dá para escrever em livros. Não é assim que faz, né? Então o que acontece? O ego recebe essa informação e age ou não age. Nesta medida, nesse momento em que o ser está ali dando a indicação, ele está mandando, ele está pilotando o avião, não tem fantasma. Então não precisa nem de um manual de instrução que diga ou que explique como nos afastarmos dos nossos fantasmas. Não, se eu me integro ao ser, automaticamente os meus fantasmas eles se alienam, eles estão longe, eles estão fora. A gente está livre dos fantasmas na medida em que a integração, a aceitação de que existe uma sabedoria que fala comigo silenciosamente quando eu ponho meu ego quietinho. Agora, botar o ego quietinho, disciplinado, aí sim, para isso a gente precisa meditar bastante. Aí tem aquela questão, poxa, eu tento meditar, minha mente é muito inquieta, minha mente não para de falar, eu não consigo o tal do silêncio. Mas gente, é treino. Eu vivo falando isso nos outros vídeos também, né? Esse é um vídeo aqui mais rápido, mas eu aproveito para repetir, é treino. Se você não treina, você não chega lá, mesmo, a sua mente vai ficar sempre tagarela. É preciso que você exerça a indiferença, quando você fecha os olhos e se propõe a não pensar, a entrar em silêncio. Eu vou entrar em silêncio, a mente fica automaticamente ali, compulsivamente, mandando telas mentais para você pensar. É preciso que você treine o exercício da indiferença em relação àquelas imagens. Isso é um trabalho que demora um tempo diferente para cada pessoa.
É totalmente customizado, é totalmente personalizado esse tempo aí, não é para cada um. Mas quando você chega lá, e a gente chega lá, nem que você chegue a 5 minutos ou 1 minuto de nada de imagem, nenhuma imagem, você está indiferente, a sua mente, você exerceu a indiferença, a sua mente já não está mandando mais telas mentais e você está ali sossegado, tranquilo, você está em meditação. Quando você está em meditação, você está na sua excelência, você entrou em excelência. Está pronto para sair da meditação e ficar no estado operacional, vamos dizer assim, operacional, melhor possível, mais saudável possível, que é o estado meditativo. Ali o ego não vai, não, eu vou pilotar, o ego vai, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não tem esse negócio de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O ego sabe o que fazer. Não tem estresse, o que está faltando, o que eu estou esquecendo, o que não está acontecendo. Não tem preocupação. É como uma cachorrinha que dá cria, ela sabe o que fazer ali com os filhotes, ela sabe como proceder ali. Ela não fez um curso pré-natal, ela não precisa, ela sabe. Ela vive em estado meditativo, ela corre, ela para, ela dorme, ela bebe água, ela faz tudo em estado meditativo. Ou seja, o ego ali está passivo, atendendo as indicações do ser dela. E assim tem que ser com a gente também. Quem consegue isso? Só quem pratica bastante, só quem exercita bastante. E é possível e é muito bacana, é muito legal. É o melhor estado que a gente pode estar. Então, minha querida e queridos, queridas que estão assistindo o vídeo, como nos afastarmos dos nossos fantasmas sem nos alienarmos do nosso ser? Meditando. E permanecendo em estado meditativo. O ego obedecendo às indicações do ser. A gente dá o nome de ser, mas é um negócio complexo. Quando você fica quietinho, tem lá uma energia que pulsa e que te dá a intuição. Isto é o tal do ser. É assim. É isso, gente. Então, fica aqui a minha dica e agradeço muito essa querida que mandou a pergunta. Eu só não vou dizer quem é para preservar a identidade dela, não sei, não tenho autorização para divulgar o nome, mas eu sou muito agradecido, muito grato a você, minha querida, que me deu a oportunidade de falar de um negócio que eu considero bastante importante e que quando as pessoas conseguem colocar em prática, a vida muda. Tem antes da boa meditação com prática de estado meditativo e depois da boa meditação com prática do estado meditativo. É isso, gente, até lá, até o próximo vídeo.